Sejam bem-vindos, mais uma vez estamos juntos para nossa reflexão semanal sobre a Palavra de Deus, sobre a Bíblia Sagrada, sobre alguns temas que neste trimestre se baseiam ou se voltam para os dons espirituais, dons do Espírito Santo, manifestações soberanas, sobrenaturais de Deus na igreja, na vida do crente em Jesus. Falaremos hoje sobre mais três dons daqueles 9 tipos de dons mencionados por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12. Trata-se de profecia, variedade de línguas e interpretação. Os dons espirituais e ministeriais são capacitações, então, dadas por Deus a algumas pessoas em dados momentos para que a igreja seja edificada ou o crente também seja edificado. Agora nos voltemos então para o primeiro deles, que é o dom de profecia. E quando lemos na Bíblia Sagrada sobre profecia, há uma grande dificuldade, algumas polêmicas também levantadas sobre isso, e talvez esteja dentro, né, ou a respeito desses dons, as muitas questões levantadas hoje em dia, e não só hoje, mas em vários momentos da história, sobre a efetiva realidade, funcionalidade destes dons. Tem havido dúvidas, tanto é que os próprios coríntios perguntaram a Paulo sobre dons espirituais, e ele começou escrevendo o capítulo 12, dizendo: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não ignore, conheça, busque, saiba, aprofunde-se mais e mais. Vale para todos nós também hoje, tá bom, meu irmão, minha irmã? Vamos seguir avante então, estudar mais e conhecer mais. Porém, repito, profecia, você lê apenas o fato em si. Há textos, tanto nas epístolas quanto em Atos, fazendo referência a profetas e a profecias. Não há uma definição, não há um texto descritivo de como acontecia, do que era, como... Não há. Então ficou a cargo dos estudiosos para definirem na história, no posterior, de que se trata, especialmente para todos nós que vivemos esse tempo mais longe da revelação escriturística da Palavra de Deus, o fecho, né, o encerramento do cânon sagrado, ou seja, a coleção dos livros considerados inspirados por Deus, certo? Portanto, nós vamos encontrar nos manuais de teologia e etc., e livros outros, né, sobre o assunto, definições, como, por exemplo, a do pastor Stanley Orton, americano, que diz o seguinte: profecia, ele diz, refere-se a uma mensagem espontânea, inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida para quem fala, mas também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Creio que em quase todos os manuais pentecostais de teologia você terá uma definição muito parecida com esta. Repetindo, essa é uma flexão dos relatos que temos, é um entendimento das referências bíblicas que existem sobre dom de profecia nos livros, especialmente escritos de Paulo e também de Atos, porque, repetindo, são textos apenas narrativos. No caso de Atos, narrou, o Lucas, por exemplo, narra história do Ágabo, que desceu para Antioquia, que foi para Antioquia, que foi para determinado lugar, que foi para Cesareia e profetizou, mas não diz como foi, o que era, em que consistia, se era o dom ministerial de profeta, se era o dom da profecia. Não há essa descrição, essa conceituação bíblica. Ficou a cargo, repito, dos estudiosos. Mas não vai variar muito em qualquer definição do que o pastor Stanley Orton definiu aqui, e nós temos nos manuais de teologia. Agora, profetizar não é como se diz popularmente hoje em dia, desejar bênção para a vida de uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Eis que profetizo sobre a tua vida coisa boa. Normalmente é isso. Agora, a profecia, biblicamente, em 1 Coríntios 14, 3, está escrito que ela vem para consolar, exortar
e edificar. E edificar é fazer crescer, é aumentar, é fortalecer a fé de muitos. É isso que lemos também da ação de alguns que são chamados profetas no Novo Testamento. Mais adiante, em outro momento, falaremos sobre dons ministeriais de profeta. Hoje, nosso foco será o dom da profecia, que é diferente. Mas falando do termo profecia de forma geral, há sempre dois grupos em dois extremos que são os seguintes. Primeiro, aqueles que acreditam em tudo que alguém introduz ou termina com uma premissa, assim diz o Senhor, e não analisa e não verifica a fonte de onde veio, se é realmente de Deus ou não. E daí os muitos problemas surgidos, até emocionalmente por aí afora, por gente que ouviu ou foi vítima, ou foi alvo, melhor dizendo, de algumas dessas tropecias, como se brinca por aí afora. E hoje, com o advento das redes sociais, então, isso tornou-se uma grandiosidade. Em qualquer momento histórico da nação, no meio de uma pandemia, de dores, sempre surgem os profetas do caos, os profetas terroristas por aí afora, e etc. Bom, você já sabe do que eu estou falando, então tome cuidado, não vai dizendo amém a tudo, porque a Bíblia diz no versículo 29 de 1 Coríntios 14 que mesmo na igreja, na comunidade lá de Corinto ou de qualquer igreja, na sua igreja, na minha igreja, no dia de hoje também, o texto diz lá o seguinte, literalmente, falem 2 ou 3 profetas, e os demais julguem. Vou ler na íntegra para você. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Julgar. E o que é julgar? Analisar, testar, para ver se a sua origem, se ela se conforma com a revelação maior que é a Bíblia Sagrada. É exatamente isso, tá? Toda a profecia precisa estar em harmonia com o que já está escrito na palavra de Deus. Tudo que extrapola, que vai além ou fica aquém da Bíblia Sagrada, daquilo que está revelado na Bíblia Sagrada, não pode ser aceito como profecia verdadeira, certo? Lá em Deuteronômios 13 e 18, aconselho que você leia com mais tempo em outro momento, verá que uma das diretrizes para se definir se um profeta era de Deus, no caso do ministério profético do Antigo Testamento, era o cumprimento da profecia. Mas no capítulo 13 daquele Deuteronômio diz que mesmo que essa profecia se cumpra, mas se cumpra para o mal, ou seja, para levar o povo a pecar, então este profeta também era falso. Consequentemente, repetindo, você não pode, em hipótese alguma, ir dizendo amém espontâneo a tudo que houve por aí, só porque alguém usou o nome de Deus, o nome de Cristo, ou usou a Bíblia, ou disse a famosa frase, assim diz o Senhor, ou encerrou a sua mensagem com essa frase. Não, é preciso analisar. Deus nos dá esse direito e temos este compromisso e a responsabilidade, inclusive, de analisar, de julgar. Mas isso não vai contradizer o que Mateus 7:1 diz, não julgueis para que não sejais julgados. Lá está escrito para não julgar de qualquer maneira, sem critério. Quando você tem critérios, e nesse caso aqui das profecias o critério é a Bíblia Sagrada, você precisa e deve fazer esse julgamento. Não diga amém a tudo que ouve. Analise se realmente está de acordo com a revelação da palavra de Deus. Agora, para fazer isso, evidentemente, você precisa conhecer a Bíblia, né? Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 21 diz, examinai tudo, e eles estavam falando de profecia também, e ficai com o que é bom. Repetindo, examine tudo, fique só com o que é bom. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é o crivo sobre o qual deve-se colocar toda e qualquer revelação pretensa, nem que tenha, mesmo que tenha surgido da boca de um apóstolo, de um profeta, de um guru, de quem quer que seja, um pastor presidente de convenção, quem quer que seja, é preciso analisar se realmente é de Deus ou não. Amém, amado? Então não vai dizendo amém. Então esse é um dos problemas quando olhamos para a profecia da Bíblia e dos dias atuais. Porque aqueles que dizem amém a tudo, engole, são tipo esponja que absorve tudo, assimila tudo,
aceita tudo que ouve sem nenhum juízo de valor. Não, o crente não pode ser menino, disse Paulo nessa questão, não pode ser criança espiritual, precisa ser adulto, precisa analisar, pensar. Para isso Deus te deu inteligência, certo? E te deu também a capacidade, e nos deu o livro, a Bíblia Sagrada, que é a maior revelação da parte da vontade de Deus para a humanidade. Profecia, portanto, temos esse lado difícil, daquele grupo grande de pessoas que vão dizendo amém a tudo por aí, né? São os fanáticos por profecia. Anda à busca de profetas e a consultar. Outra coisa interessante, no Antigo Testamento, sim, era dom ministerial de profeta e as pessoas consultavam os profetas. No Novo Testamento você não encontra ninguém consultando alguém que tenha dom de profecia. Não. Para tomar direção, saber o que deve fazer ou não. Não, absolutamente. Ela vem espontaneamente, é um dom da profecia, é o chamado dom congregacional. Funciona para benefício da congregação reunida e não de forma individual para benefício próprio. Não. Raramente também há uma profecia a nível de nação, de nacionalidade. No Antigo Testamento era comum essas profecias sobre a nação de Israel, mas no Novo Testamento não. É congregacional, é individual, é um dom utilizado, onde Deus usa, né, melhor dizendo, alguém com a utilidade, como diz lá em 1 Coríntios 12, 7, para o que seja útil, que tenha utilidade realmente para o momento, para solucionar um problema, ajudar, revelar o que vai acontecer, que foi o caso do Ágabo, por exemplo, revelou a Paulo o que ia acontecer lá em Jerusalém. Até hoje não se sabe exatamente se foi o dom ministerial de profeta que Ágabo tinha, provavelmente sim, mas pode ser também o dom de profecia. E Filipe, diz a Bíblia, tinha filhas que profetizavam. Como assim? Eram usadas com o dom da profecia. Não tinham o dom ministerial de profeta. Aliás, profetiza não existe no Novo Testamento dentro da igreja, né? Com esse nome, com ministério de profeta. Só há uma menção lá em Apocalipse 9 sobre Jezabel, uma falsa profecia. Ela se dizia profetiza. Certo? Então, raros casos de ministério profético, mas isso a gente falará em outro momento. E outro problema, então, relacionado à profecia, são os incrédulos, são aqueles que não acreditam em nada do que seja sobrenatural. Aqueles que, como os saduceus dos dias do Novo Testamento, por exemplo, em Atos, você vai encontrá-los, em capítulo 23 especialmente, tá? Que não acreditam em anjo, em profecia, em coisa sobrenatural. Então há também estes que são materialistas, são imediatistas e são, portanto, secularistas demais. Repetindo, os dois extremos a ser evitado. O fanatismo que aceita tudo como uma esponja e absorve tudo que ouve sem julgamento, sem uma análise séria, correta, e aqueles que desprezam as profecias, que acham que não é para hoje, que foi só para o tempo dos apóstolos e que depois acabou. Não acabou, é para hoje, está em vigor e Deus ainda usa alguém, sim, com os dons espirituais. Um deles é o dom da profecia. Aleluia! Glória a Deus por isto. Portanto, busquemos conhecer as profecias. O outro dom que é usado para a comunicação da mensagem de Deus é o dom de variedade de línguas. E quando este dom está em evidência, diz a Bíblia, vai edificar a vida do crente. Se a profecia edifica a igreja, a comunidade, é um dom congregacional, o falar em línguas edifica a própria pessoa, o falante. Mas o dom de línguas também pode equivaler a uma profecia quando ele contém uma mensagem a ser interpretada. E aí entra um terceiro dom, que é o dom da interpretação de línguas, que não é tradução, não é tradução. Tradução trabalha com palavras, é uma interpretação. A interpretação trabalha com ideias, com mensagem, com pensamento. É disto que estamos falando. E, de novo, não é, quando falamos de língua estranha, não é uma língua humana, pode até ser um idioma, não, mas um idioma não conhecido pelo falante. Se a profecia, como definida lá pelo Stanley Orton, é uma mensagem inspirada do Espírito Santo numa língua conhecida, o dom de línguas é uma mensagem numa língua desconhecida.
desconhecida de quem fala e desconhecida de quem ouve em muitos casos. Quando há interpretação, evidentemente que a pessoa pode entender e ser edificada. É por esse motivo que Paulo aconselha: aquele que fala em línguas estranhas deve também orar para que tenha a capacidade de interpretar, para que a igreja, a congregação reunida, possa igualmente ser edificada. Outra coisa a mencionar e lembrar é que há entre os pentecostais uma diferenciação, distingue-se o falar em línguas quando se é batizado no Espírito Santo como sinal de batismo com o Espírito Santo, e o dom de línguas, que é na sequência da vida do crente já batizado no Espírito Santo. E por que o dom de línguas, o falar em línguas, é o sinal de batismo com o Espírito Santo entre os pentecostais? Porque foi o único sinal que se repetiu nas demais experiências pentecostais no livro de Atos. Se você ler o capítulo 2 de Atos, encontrará a descida primeira do Espírito Santo sobre aqueles quase 120 discípulos que lá estavam reunidos no cenáculo em Jerusalém. Então houve sinais extraordinários, sobrenaturais, como o som veemente de um vento impetuoso que encheu a casa. Os que estavam lá presenciaram línguas repartidas como de fogo, pousando sobre cada um deles, e o falar em línguas, né, conforme o Espírito concedia que falasse. Destes 3 mencionados sinais, apenas o falar em línguas se repetiu nas demais experiências. Avançando pelo livro de Atos, você vai ler que Pedro foi a Cornélio, na casa de Cornélio, lá em Cesareia, pregou a palavra de Deus. Enquanto ele pregava o evangelho para aquela família e os amigos que lá estavam reunidos, desceu o Espírito Santo sobre eles, e eles também passaram a falar em línguas, conforme o Espírito também concedia que falassem. E em Atos 19, Paulo está em Éfeso, encontra um grupo de 12 crentes que não conheciam devidamente a mensagem ainda pentecostal. Paulo pregou, orientou, etc. E o fato é que o Espírito também desceu sobre eles e eles passaram a falar em línguas também. Repetindo então, em Atos 10 e Atos 19, você encontra a repetição da descida do Espírito Santo e pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Logo, são iguais, são eventos iguais ao de Atos 2. Mas o que se repetiu não foi o vento veemente, nem as línguas repartidas como de fogo, e sim tão somente a língua estranha. Amém? Sabia? Já ouviu isso? Pois é. É dessa forma, e por esse motivo é que basicamente entendemos que o falar em línguas é realmente a evidência inicial, atenção, evidência inicial, não única, inicial, de quem é batizado com o Espírito Santo. Então, falar em línguas é, repetindo, evidência de quem é batizado no Espírito Santo. Agora, o dom de línguas é diferente. Alguém durante a sua vida cristã, a sua carreira, pode receber da parte de Deus em dados momentos a capacidade sobrenatural de falar em um idioma diferente. Não simplesmente uma língua dos anjos, algo misterioso que ninguém entende e só Deus, mas ele pode também falar no idioma. Tanto na Bíblia, Atos 2, quanto na história da igreja, nós vamos ter vários relatos de pessoas estrangeiras que estavam em algum culto e foram atingidas, foram alvos de uma mensagem falada por alguém em língua que a pessoa que falava nunca aprendeu, não conhecia, mas a pessoa que estava lá entendeu perfeitamente a mensagem. O que era isso? A manifestação do dom de línguas, no sentido de usar alguém, o Espírito Santo usar alguém com uma mensagem no idioma que a pessoa conhecia. Se você lembra de Atos 2, havia lá pelo menos 15 povos representados e cada um deles ouviu no seu próprio idioma falar das grandezas de Deus. Amém. Coisa curiosa, né? Quando se está cheio do Espírito, conforme Atos 2, fala-se das grandezas de Deus e não de outra coisa. Tá bom? É bom que se pensemos também sobre isto, crentes cheios do Espírito Santo. E quando o dom de línguas está em plena evidência ou se manifestando, pode ter ali embutido, escondido, uma mensagem para a igreja. Nesse caso, Paulo aconselha aquele que fala em línguas, ore para que também a possa interpretar. Por quê?
interpretando a mensagem, as pessoas entenderão e serão também edificadas. Glória a Deus. Que Deus nos ajude nesse tempo complexo, difícil. Eu sei que esses 3 dons, profecia, língua estranha e interpretação, têm sido motivo de muita disputa, de muita discussão, de muitas dúvidas e até polêmicas, não só em Corinto, mas em toda a história da igreja e também dentro do movimento pentecostal. Há os que abusam, há os que não têm doutrina, que não têm orientação segura e equilibrada, e há aqueles que desprezam completamente, como dissemos, que tenhamos o equilíbrio necessário, porque os dons são reais, são verdadeiros, são de Deus, do Espírito Santo, dados à igreja como benefício para a edificação da igreja, para a glória de Deus e para a edificação pessoal do crente também. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Busque, se você é pentecostal, ser usado por Deus. Ninguém tem dom nenhum, é o Espírito Santo que tem, mas ele pode nos usar em dados momentos para ajudar alguém, ajudar ou edificar a igreja, fortalecer a igreja, como tem feito todos esses tempos. Tá bom? Deus abençoe, fique com Deus. Amém.